Vamos lá, crianças? Nessa segunda parte da nossa aula de hoje, do dia 2 de junho, nós vamos falar sobre os substantivos primitivos e derivados. Quem são os substantivos primitivos e os derivados? Vamos lá? Olha aqui, já botou 2 exemplos de cada para vocês. Os substantivos primitivos são aqueles que vêm primeiro, que a partir deles nós temos outra origem de outra palavra, tá bom? Então aqui a tia botou como exemplo para vocês os primitivos: livro e sapato. Se eu juntar vários livros, eu tenho uma livraria. Então, livraria é a palavra derivada, o substantivo derivado de livro. Sapateiro é aquele que conserta o sapato, certo? Então, a palavra sapateiro, ela vem de sapato, porque é alguém que conserta sapato. Aqui também caberia sapataria, que é onde vende sapatos, certo? Então, o substantivo derivado são aqueles substantivos que vêm de um primeiro substantivo, que nesse caso são os primitivos. Na página 117, nós temos aí a primeira atividade, que pede para nós encontrarmos nos diagramas substantivos derivados. Eles são, no total, 6 substantivos derivados, tá bom? No número 2, pede para nós observarmos as palavras desse quadrinho azul. E aí você vai encaixar corretamente, né, nesse quadrinho. Os que forem a palavra primitiva de um lado e os que forem palavras substantivos derivados do outro. Na página 118, nós temos aí um textinho que fala sobre saudade. E aí, nesse textinho, nós vamos ver nessa atividade mais um tipo de substantivo. E nesse agora, nós vamos tratar do seguinte: aquilo que é concreto e aquilo que é abstrato. Ou seja, substantivo concreto e abstrato. E aí nós vamos ver quem são os concretos e os abstratos. Os concretos são todos aqueles que são palpáveis, ou seja, aquilo que está aqui, ó, ao nosso alcance. Aí no livro diz que é aquilo que existe independente dos outros. Então, um livro, ele é um objeto concreto. O óculos é um objeto, é concreto. A cadeira também é um objeto concreto. E se eu falar criança? Criança não é objeto, mas é concreto. Por quê? Porque ela existe, né? Se eu falar papai, papai não é um objeto, mas é concreto, porque ele existe, tá? E assim por diante. Agora, e abstrato? Abstrato indicam sentimentos, qualidades, ações, coisas que nós não podemos ver. Olha os exemplos que a tia botou aqui para vocês, ó. Vida, amor e amizade. Para existir vida, precisa existir alguém vivo, né? Uma pessoa, um animal, uma planta. O amor depende de alguém ter o sentimento. Por isso ele é abstrato. A amizade depende de alguém ser amigo do outro para existir a amizade. Por isso ela é abstrata. Então, vocês entenderam? O concreto não depende de ninguém para existir. Abstrato depende de alguém, de algum ser, de alguém para existir. E aí, dando continuidade à nossa atividade, lá na página 118, no número 3, vocês vão observar aí esse textinho que fala sobre a saudade e vão citar exemplos de primitivos, derivados, concretos e abstratos, tá bom? Pelo menos um de cada. No número 4, você vai relacionar as palavras à sua classificação. Vai botar 1 para abstrato e 2 para concreto. No número 5, você vai escolher da questão anterior, ou seja, do número 4, você vai escolher um substantivo concreto e um abstrato e formar uma única frase com os dois. Entendido? Vai pegar os dois e colocar numa única frase. Número 6 da página 119. Complete com o substantivo abstrato correspondente. Quem é paciente tem paciência. Quem é
covarde tem covardia e assim por diante. Número 7, circule os substantivos abstratos. Tem um substantivo abstrato em cada uma das frases. Você vai circular a palavrinha. E no número 8, você vai observar o substantivo. Se ele for próprio, marca um X na coluna do próprio. Se ele for comum, marca um X na coluna do comum. Se ele for coletivo, marca um X na coluna do coletivo. Em seguida, a tia também vai estar mandando aí para vocês um videozinho bem rapidinho falando sobre o substantivo coletivo, que aí vocês vão ter uma ideia de quem é ele, tá bom? Então, bastante atenção, lembre. Cada exercício dá uma pausa e continua fazendo os exercícios, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.